Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. E sim, é o Prosa Santista analisando um vídeo de LDU 2 São Paulo 0, o último jogo do São Paulo. Então sejam todos muito bem-vindos, torcedores santistas. Eu quero fazer essa análise principalmente para mostrar, dar ideias de como o Santos poderia jogar contra o São Paulo, de como o São Paulo se postou contra o LDU, porque eu posso falar que o resultado foi bem enganoso, tá? Assim, quem vê o 2-0 acha que o LDU dominou todo o jogo, sendo que não. O LDU de fato foi melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo São Paulo dominou o jogo e saiu um gol ali por pressão alta e depois quase saiu um terceiro por um erro do Arboleda, tá? Mas foi um jogo bastante parelho e que a gente consegue entender um pouco mais das propostas das equipes. E hoje eu quero fazer esse vídeo tático para poder mostrar, principalmente para o torcedor santista, como joga o São Paulo e o que podemos esperar desse clássico de domingo, tá? Torcedor São Paulino, por acaso, que é nesse vídeo também, seja bem-vindo, sempre respeitando o nosso time. O Santos sempre será bem-vindo aí no canal também. Torcedor da LDU, não sei se estaria por aqui também, mas bora lá falar um pouco desse vídeo e falar um pouco dos times. Então tô até feliz aqui que voltou minha análise tática que eu posso desenhar, cara. Eu adoro ter um mapinha aqui de desenho. Mas vamos lá. Como joga a LDU, né, cara? Esse jogo é bem interessante para a gente conseguir pegar as propostas de cada time. Então, primeiro vamos explicar como jogou a LDU falando defensivamente, né? Bom, a LDU, como vocês podem ver, ela jogava com uma linha de 3 em saída de bola, então saía sempre com 3 jogadores. O que significava? Tinham 3 jogadores aqui atrás, na frente mais uns 3 mais ou menos pelo meio, 4, 5 pelo meio. Por quê? Porque o centroavante, ele voltava, os meias voltavam e ajudavam na construção aqui atrás. E sempre deixava os alas ou pontas bem abertos, tá? Não à toa, o atacante deles acabou quase que jogando na lateral esquerda. Então, ele sempre deixava eles bem espetados para dar amplitude de campo, dificultar a marcação do São Paulo. O São Paulo tinha que abrir o time para marcar essa amplitude. E aí, a LDU atacava com 5 jogadores pelo meio de campo, tá? Então, uma estratégia bem diferente, uma formação tática bem diferenciada, eu diria. Para saída de bola, como é que a LDU saía jogando, digamos assim? A LDU, para sair jogando, ela fazia uma estratégia de um goleiro, né, saindo aqui com a bola, a linha de 3 à frente, só que com zagueiros bem abertos, tá? Um zagueiro geralmente ficava, acho que esse é o Ado, o Lalala ficava bem aberto na direita, e saiu muitas vezes até como laterais quase, tá? Às vezes quando esse jogador de meio não voltava, a LDU abria bem os zagueiros e saía jogando, tá? Então, a LDU com essa estratégia de abrir bem os zagueiros, e os zagueiros terem esse primeiro passe, ó. Ó como os dois zagueiros aqui, ó, o Ado e o Lalala estão bem abertos. Tem o primeiro volante voltando pelo meio, mas novamente a LDU voltando e vindo jogar, saindo com a bola bem pelas laterais aqui da zaga, e os zagueiros abrindo bastante para conseguir marcar. Uma coisa interessante que a gente vai comentar mais depois, tá? Mais foco no São Paulo depois, é a marcação-pressão. Ver como os jogadores do São Paulo já estão bem apostos para fazer essa marcação. Esse aqui marcando do meio, esse aqui, eu acho que é o Rigoni marcando o Lalala, tá? Então a gente vê como que a marcação do São Paulo, a pressão também já está funcionando. E aí a gente chega pro ataque da LDU. Como é que funcionava o ataque da LDU? Bom, esse é um dos casos de ultrapassagem pela lateral, que nem eu falei, a LDU estava utilizando muito a amplitude do campo, muito as pontas do campo para espaçar o time do São Paulo. Mas uma questão muito interessante dessa jogada em específico, que nem eu falei, infelizmente não tem um vídeo do jogo, então não dá pra mostrar o lance completo, somente um print. Esse lance aconteceu a seguinte coisa, tá? Um jogador da LDU saiu do campo de defesa, tá? Como assim saiu do campo de defesa? Opa, agora tá bem melhor. O que é legal? A gente consegue ver o seguinte, tem jogador do São Paulo que é puxado. Então, o que acontece aqui? Tá vendo? Esse cara aqui da LDU, esse aqui de chuteira laranja, ele tava mais à frente. Ele corre pra trás, volta pro meio de campo. E nessa, esse zagueiro que tá perseguindo aqui foi atrás dele. Pensa o seguinte, o São Paulo faz muito uma marcação homem a homem, tá? Então, uma marcação individualizada. Então, um jogador que estava sendo marcado por um homem de São Paulo, voltou atraindo o zagueiro de São Paulo. Nessa que ele atraiu o zagueiro de São Paulo, ele deu espaço para esse cara achar a profundidade, achar a amplitude. E aí o centroavante da LDU também já vai vindo para cá, tá? Isso aqui é bem usado. Então, entendo que a LDU sempre vai procurar essa situação aqui, ó, que é o intereixo. Então, ficar aqui, ó, nesse espaço entre a zaga e os dois volantes, tá? São Paulo jogou principalmente com Pablo Maia, Marcos Antônio e tem mais um volante, Bobadilha. Então, a LDU procurava muito esse espaço entre zagueiros e entre volantes, tá?
As jogadas vão sair principalmente daqui, ou uma parede do centroavante pro meio que tá chegando, ou um centroavante se deslocando para trás, e aí passa um dos meias pelas costas, um dos pontas pelas costas, tá? Ou então uma jogada talvez de um 2, penetração pela lateral, que acontece bastante aqui. Então se aproximava, tinha um acúmulo de jogadores pela lateral, a gente vê, né, a chegada bastante presente da LDU, 2 jogadores dentro da área contra 3, mas ó, tem mais um cara bem aqui atrás, uma forma de se desmarcar bem interessante da LDU, tá? Então isso aqui é uma coisa bem frequente aqui no time da LDU, que pegava o São Paulo, que tentava se defender. E aí a gente tem uma saída de bola da LDU novamente, ó, ou como esse time tá se postando com bastante amplitude, sempre 2 alas extremamente abertos, jogadores de meio, esse homem aqui para fazer muitas vezes o papel de parede, tá? Então a LDU vai jogando principalmente nesse formato, e aí a gente vê, né, amplitude, a corrida, ó, tentativa de ultrapassagem, inclusive como é que é o nome do jogador que fez o segundo gol da LDU? Eu acho que é Estrada. Ele faz um gol justamente vencendo do Arboleda nesse lançamento direto, então também isso sendo bem utilizado. Como a LDU se defendeu, e aqui a gente consegue ver alguns prints da defesa da LDU. A LDU se defendia com uma linha de 5-4-1 na real, tá? Aqui tá no 5-3-2, mas é no 5-4-1, porque o que acontecia era o seguinte, a primeira linha de marcação da LDU era formada por 4 homens, se a bola vinha pra cá, um desses homens iam pra cá, formava um 5-3-2 aqui. Se a bola ia pra cá, um desses caras vinha pra cá, formava um 5-3-2 aqui. Mas ficava 5-4-1 aqui, tá? Então, basicamente, a LDU se marcando bastante no 5-4-1. E aqui a gente vê onde o São Paulo explorou muito isso, tá? Que é a penetração aqui atrás dessa última linha de 4, linha de 5, né? Dependendo do momento. Então, a gente novamente vê os 5 homens da LDU aqui dentro da área, os outros 3 aqui na frente, né? Ocupando. Sempre o 5º homem fazendo mais a marcação da lateral. Aqui a gente consegue ver bem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, os 4 aqui. E o São Paulo também utilizando muito a amplitude para atacar, ó. 2 caras bem espetados, bem abertos nas alas, tá? E aí também o São Paulo podendo, como espaço o time da LDU, abrindo as alas, sobre o quê? Espaço entre linhas, então entre os zagueiros. E aí os atacantes vão fazer essa penetração, vão fazer essa ofensiva, né? Inclusive, isso aqui vai ser uma boa jogada do São Paulo. Depois a gente vai mostrar quando a gente for falar do ataque do São Paulo. Então, novamente, ó, bem mostrado aqui o 5-4-1 da LDU. Aqui tá bem em formação de 5-3-2, mas era um 5-4-1 principalmente. Aqui já tá bem em formação do 5-4-1 defensivo da LDU. E como ela pressionava, porque eu acho que eu já falei em alguns momentos, o fator predominante desse jogo para mim, da LDU, foi a marcação-pressão. Então, vamos lá. A LDU marcava com gatilhos. Quando o São Paulo não dava esses gatilhos, era essa marcação que a gente tá vendo aqui, ó. Tem uma marcação intermediária, muitas vezes até baixa, em linha baixa, principalmente no segundo tempo, mas linha intermediária no primeiro. Perdão, não sei se estava mostrando a imagem. Que marcava dessa forma aqui. Quando o São Paulo tocava para trás a bola, ou demorava para sair, esses homens subiam. Que homens? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, às vezes 5, tá? A LDU deixava só 3 atrás e subia com o resto do time. E aí formava um 3-5-2 de pressão. E aí como que formava esse 3-5-2? Fechando as linhas de passe, ó. Essa linha de passe tá interrompida, essa linha de passe tá interrompida, essa linha de passe tá interrompida, essa aqui interrompida. A única bola que esse cara pode mandar é uma inversão complicadíssima que passaria pela área inteira dele. Tirando isso, todo mundo de São Paulo marcado. Novamente, São Paulo tentando sair, ó. Os 3 da LDU subindo já, cobrando, ó, cortando uma linha de passe central. Esse que tá cortando a linha de passe daqui só tem uma opção de passe pro São Paulo. Inclusive, muitas vezes a opção de passe que a LDU dá é uma armadilha, tá? Logo vão subir 2 homens para marcar, ó. A LDU roubou várias bolas assim. Novamente, bola no goleiro, demorou para sair, ó. A LDU já sobe cortando as linhas de passe do Rafael. Então, ó, novamente, São Paulo tentando sair, ó, já tá cortando passe pra Arboleda, tá cortando passe aqui pro ala do São Paulo, tá sendo essa marcação aqui no meio, que é a camisa 15 aqui pelo meio, e já tá tendo mais uma marcação aqui do Pablo Maia, tá? Ó como o Pablo Maia tá sendo marcado pelo 29, que tá marcando a linha de passe, e não o Pablo Maia em si. E aí o que acontece nessa jogada? A bola tá vindo pro Pablo Maia, o Pablo Maia vai perder a bola justamente do camisa 29, a jogada vai continuar, a Arboleda não vai alcançar e vai sair o gol do Estrada, tá? Então, essa marcação, pressão da LDU foi muito, muito, muito presente no jogo. Eu diria que até determinante para a vitória da LDU sobre o time do São Paulo, tá bom, gente? Vamos lá, continuando. Como ataca agora o time da LDU? Que nem eu falei, o ataque da LDU vai ser bastante desenhado
de algumas formas, então, principalmente buscando a entrelinha. Pode perceber que os jogadores se posicionam na entrelinha, fazendo essa parede aqui também, né? Fazendo bastante essa parede. A linha de 3, buscando amplitude. Então, olha como que a amplitude da LDU é grande. Você vê que ela tenta deslocar. Novamente, essa marcação que eu falei, né? Puxa a marcação para trás e sai nas costas. E fazendo esses passes entre linha aqui para fazer o São Paulo ter aberturas. Muitas vezes vai fazer o quê, ó? Essa jogada típica, tá? Essa jogada, basicamente, a gente vai ter uma puxada na marcação. Passou esse cara exatamente atrás do zagueiro do São Paulo e chegou no gol para tentar fazer a conclusão cara a cara. Agora vamos falar um pouco do São Paulo no jogo, como que o São Paulo se posicionou. Para o São Paulo a gente tem um 3 na marcação, 2, 3, 1, tá? Esse é o principal posicionamento de São Paulo, ou um 3-4-2, se a gente quiser falar do Luciano como segundo atacante. Eu acho que faz até mais sentido. O Luciano é um segundo atacante que volta bastante pro meio para fazer a puxada de jogadas. Então, às vezes ele parece o meia, tá? Mas ele seria um 3-3, um 3-4-1 ou 3-4-2 ou 3-4-2 não, né? 3-5-2, perdão, ou um 3-5-2 ou um 3, é que na verdade é isso, 3-2-3-2, né? 3-2-3-2, isso. Fica um 3-5-2, perfeito. Então, como é que fica esse 3-5-2 do São Paulo? Os 3 zagueiros, sendo que o... Como é que é o nome do zagueiro de São Paulo? Ferrarese, tem bastante saída de bola. 2 no meio de campo, às vezes era o Marcos Antônio Bobadilla. No segundo tempo, o Marcos Antônio cai mais para a esquerda, é bem interessante, ele melhora bastante no jogo. E o Bobadilla no meio, Thiago Maia, tá? Então forma uma trinca de meio de campo. Aberto nas alas, a gente tem muitas vezes no segundo tempo, sei que foi o Maílson, mas a gente teve alguns jogadores também de São Paulo abertos pelas áreas. Eu acho que era o Enzo Dias e o Cedric Soares no primeiro tempo. E no ataque, o Rigoni e o Luciano, tá? Formando essa linha de 2. Então, o São Paulo novamente, ó, o 3, aqui tá, já subiu bastante, então ficou 3-1-4-2 na real, nessa hora de sair jogando aqui, ó. E aí a gente tem o São Paulo buscando muito o quê? Para atacar a amplitude do campo. Então o São Paulo vai muitas vezes até a linha de fundo quase para dar um cruzamento para trás. E nunca é um cruzamento na linha de zaga, tá? O São Paulo busca o cruzamento atrás. Então tem a linha defensiva, o São Paulo vai buscar o cruzamento justamente na área intermediária para pegar alguém atrás da linha defensiva para finalizar. Essa é uma finalização do Luciano no primeiro tempo, a única grande chance do Luciano no primeiro tempo. Aqui de novo, ó, a chegada do São Paulo, acho que esse aqui é o Enzo Dias, não sei, que ele cruza para trás, ó, percebam. E o Marcos Antônio bem centralizado. Então o Marcos Antônio, cara, foi o melhor jogador de São Paulo. Ele, quando não entrou ainda o Ferrarese, não, perdão, o Ferreira e entrou o Ferreira e o Rodriguinho, o Marcos Antônio é quem abria para a ala esquerda. Ele jogou muito ali na posição, depois centralizou também, deu ótimas finalizações aí de trás. E aí outra estratégia de São Paulo como ele abre bastante amplitude, fica muito espaço entre os zagueiros, né, nas entrelinhas. E o São Paulo coloca muitas bolas nas entrelinhas. Aqui é uma boa bola para o Ferreira, que o Ferreira acabou isolando. Aqui novamente, ó, como o São Paulo chega, ó, com bastante espaço nas entrelinhas, entre os zagueiros. Aqui é uma jogada do Ferreira, como os zagueiros tentam marcar a entrelinha, fica aquele espaço na frente dos zagueiros, que é justamente um espaço aqui, ó, nessa jogada, que o Ferreira usa para cortar para dentro da área e tentar finalizar. Uma boa jogada do Ferreira novamente, né? E aí aqui a gente tem a sobra, né, da bola aqui, que o jogador de São Paulo não aproveita. Aqui, ó, olha como tem espaço entre a entrelinha. Esse jogador aqui mesmo vai pegar cara a cara com o gol. Acho que é o Luciano, se não me engano. Vai perder, se não me engano, o gol, mas estava impedido. Novamente, entrelinha, ó, 2 jogadores, é o Maílson. E aqui o 13, eu acho que é o Enzo Dias, se não me engano, abrindo bastante, espaçando muito o time da LDU. E aí o Luciano aparecendo cara a cara com o goleiro aqui pelo centro, para tentar fazer o gol. O goleiro faz uma defesaça, tá? Para finalizar, vamos falar da defesa do São Paulo. Acho que é o último fator desse jogo que a gente tem que falar. Então vamos lá. Para se defender, o São Paulo usa principalmente pressão, então as perseguições individuais, que nem eu falei, isso é uma força muito grande deles. Roubaram muitas bolas assim da LDU, marcando principalmente lá em cima. Cada jogador marca um. Tem um print, inclusive, que eu não achei, mas é bem engraçado. Que é que tem um zagueiro da LDU aqui, outro zagueiro da LDU aqui. Esse aqui passa para esse. Como a marcação desse não é esse já desiste. É muito engraçado, porque não é tanto uma marcação por zona que o São Paulo faz, mas é uma marcação bem individual e é bem interessante de ver. Bem diferente até. E isso foi até usado pela LDU, né? Muitas vezes para atacar, que nem eu falei, eles pegavam a marcação individual e puxavam ela para alguém passar nas costas. Então era bem interessante
como a própria LDU explorou isso também, o São Paulo também usou. E aí, quando não estava fazendo essa marcação individual, o São Paulo recuava em um 5-2-3, tá? Então a gente via isso também acontecer em alguns momentos do jogo. Tá bom, meus queridos? Eu acho que é isso, eu tentei simplificar bastante, resumir bastante esse jogo, essa partida. Como eu falei, foi uma análise por prints, não foi minhas melhores análises, porque não foi feita por vídeo, eu prefiro muito mais trabalhar com vídeo que por print, porque print tem que ficar tentando lembrar por que você tirou aquele print. Então, esperem mais na nossa análise tática de Santos e São Paulo. Mas queria fazer essa pré-análise aqui, mostrar como o São Paulo jogou contra a LDU e o que o Santos pode usar das estratégias da LDU também. E até um vídeo de auxílio aí para o nosso pré-jogo, que deve sair no sábado ou no domingo, para falar mais do São Paulo, tá bom? Nos vemos nos clássicos, forte abraço, meus queridos, e agora eu fui!